Olá, quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos para a aula de número 36 hoje. 36, vamos dar continuidade à nossa pesquisa, a aula de estatística que foi anterior, né? Então, muito rapidamente, pegue lá o seu material e bastante disposição, que já vamos começar. A gente tem muita pesquisa para fazer hoje. Vamos lá, bastante trabalho. Rapidinho já voltamos. Então vamos começar relembrando a aula anterior que conhecemos a grude, né? Grude, o problema da grude, o problema da grude lá com os sapatinhos dos seus gatinhos. E a partir da história começamos a falar dos bichinhos de estimação, vimos algumas informações em gráficos, né? Relembramos os elementos importantes que deve ter num gráfico, o título, a fonte, a data, né? O que significam os eixos e iniciamos uma pesquisa, né? Iniciamos uma pesquisa. Vocês lembram? Olhem lá. Fizemos uma pesquisa para tentar descobrir qual é a brincadeira favorita dos animaizinhos de estimação, dos animaizinhos. Então vamos relembrar nossos passos. Em primeiro lugar, escolhemos, já que não podíamos entrevistar aí, todas as pessoas que têm animais de estimação, escolhemos um grupo, uma amostra, é assim que se fala na estatística. E essa amostra, esse grupo foi os professores dos quartos anos, né? Dos quartos anos da Rede Municipal de Curitiba, né? Um grupo delas apenas. Depois, o passo seguinte, como é que perguntas faríamos a essas professoras, né? E aí nós elaboramos um instrumento de pesquisa que é extremamente importante, né? Muito importante. Instrumento de coleta de dados. Que a gente coletar, pegar essas informações. Saber o que vamos perguntar. Né? Porque a partir das perguntas, fazendo boas perguntas, é que virão boas respostas para que a gente tenha mais material para nossa pesquisa, né? Isso. Bem, já fizemos isso. E ali na tela estão as perguntas que foram sugeridas por nós. Que a gente já fez na pesquisa, já fizemos. A partir dela obtivemos ali alguns dados. Lembra que conversamos com algumas professoras, inclusive algumas delas vieram falar diretamente aqui para vocês, contar, mostrar o seu animalzinho de estimação, né? Que foi bacana. E ali na tela vocês podem ver aquele quadro com as informações completas, né? Que nós organizamos, né? De todas as professoras pesquisadas, né? A gente montou esses quadros. Todos os dados ali, a partir desses dados, alguns recortes foram feitos, como por exemplo, as quantidades. Será que a preferência maior é por cachorro, é por gato? Ou tartaruga, ou calopsita. Mas vimos que é por cachorro. Olhem lá, relembrando os gráficos que já tínhamos visto na aula anterior, né? Que mostra no gráfico de barras ali, a coluna maior, referente até o 20, cachorro, né? Que foi o número de cachorrinhos, né? De cachorrinhos, né? Que apareceram na pesquisa. E o outro gráfico, o gráfico de setores, a região maior também, azul mais claro, também mostrando a quantidade de cachorros. Tá mesmo. O outro gráfico que nós vimos também na aula passada era o que mostrava, cachorrinho, bichinhos de estimação mais machos ou mais fêmeas, né? E vimos que a preferência é pelos bichinhos machos, né? No caso dos cachorros, né? No caso dos gatinhos, é verdade, poucas das pessoas que foram entrevistadas por nós tinham gatinhos. 5, né? 5 professoras. Mas dessas, 3 eram gatinho fêmea e 2 gatinho macho. Então parece que o gatinho, a preferência é mais por gatinhas. Isso. E dentre os cachorrinhos, a preferência é mais pelo cachorrinho macho. Mas, afinal de contas, já temos tantas informações, mas ainda não tratamos daquela que motivou de fato a pesquisa. A nossa pesquisa, né? Que era descobrir quais as brincadeiras favoritas, né?
dos animaizinhos de estimação. Pois é, e apareceu muita coisa diferente, né, professora? Apareceu. Gostam de brincar de bola. De bola. Com fita. Com uma fitinha. Com cobertor, Tapete, com bolinha, com bola de futebol, caso do tipo. Com garrafinha pet. Chupeta. Meu Deus, é muita coisa. Bichinho de pelúcia. Muitas Meias. foram. Meias. Muitas foram as brincadeiras que surgiram aí na nossa pesquisa. Se fôssemos pensar num gráfico para representar essa informação, olhem lá na tela como é que ele ficaria. Brincadeiras favoritas dos pets, né? Dada a fonte que está ali, que são as professoras. Que são as professoras do 4º ano. A data. Agosto, né? Porque foi no momento da nossa pesquisa. Da nossa pesquisa, no eixo horizontal, na parte de baixo, aparecem ali todos os animaizinhos. todas as brincadeiras que surgiram na pesquisa. E no eixo vertical é que é a quantidade de brincadeiras. A quantidade de animais. Animais que brincam. Que gostam daquela brincadeira, né? Por exemplo, ali, que brincam com o ossinho, a primeira coluna, a barrinha vai até a altura do 4. Porque foram 4 animais da nossa pesquisa que gostam dessa de brincar brincadeira, com né? o ossinho. Já que gostam de brincar com o tapete, né? Um animal. Com a bolinha? Com a bolinha acho que é 3. 3 animais. Vejam ali na tela. Olhem como é que ficou esse gráfico. Mas são muitas barras. Acho que eu nunca são vi muitas brincadeiras. Um gráfico com tantas barrinhas. São muitas brincadeiras e a maior parte delas foi de um animalzinho que tinha aquela preferência. Só olhando para aquele gráfico, do modo como está, a gente poderia te dizer que as brincadeiras favoritas são osso e folhas. Que resposta estranha para essa pesquisa, né? Gosta de brincar de folha, com folhas, de ossos? Será que o cachorro gosta de brincar com folhas? Pois é. Vejam, reparem que muitas dessas brincadeiras têm algo em comum. Isso significa que não precisamos considerá-las individualmente, cada uma delas, mas podemos reuni-las em grupos. Em grupos. Podemos formar grupos, né? Dessas de brincadeiras que se aproximam, né? Se aproximam, que sigam uma mesma lógica. São parecidas, né? Dá uma olhadinha lá na tela, vamos olhar mais uma vez para aquelas brincadeiras e tentar perceber alguma semelhança em algumas delas para que formemos grupos, né, professora? Então, por exemplo, temos ali o cãozinho. Cãozinho, que brincadeira é essa, cãozinho? Cãozinho, e temos também tartaruga lá do outro lado ali. Então, será que não poderíamos juntar essas duas e dizer que são os amiguinhos? Gosta de brincar com o amiguinho, cachorro? Gosta de brincar com uma companhia de um outro bichinho, né? Outro bichinho. Um cãozinho, com uma outra tartaruguinha. Essas duas brincadeiras poderiam ser reunidas numa só. Numa só. Que mais? Chinelo, por exemplo. Olha lá, nós temos. Chinelo, eles gostam de morder, né? Morder. Que mais que gostam de morder, será? Cobertor. O tapete. O osso. Gente, também. eles gostam de morder várias coisas. Meia. A chupeta também Meu é pra morde morder. meia. Ih, deve furar. Meu morde meia. Bichos de pelúcia também. Com certeza. De morder. Lembra que a professora Karen mostrou o bichinho de pelúcia ali, ó? A chupeta. Do Vaden, todo destruído, a chupeta. Então, olhem ali, ó. Várias brincadeiras que poderiam ser consideradas como do mesmo tipo. Brincadeiras de morder. Brincadeiras de morder. Além dessas, tem algumas outras. Por exemplo, fitas. Bolinha. Cordinha. Qual é a graça de brincar com a fita, com a bolinha, com a cordinha? O que eles fazem? O Fred fica batendo na bolinha dele para um lado e para o outro. Pega na boca, joga, corre, bate. Vai para um lado, eles correm para aquele lado. Bate para o outro lado, eles correm para o outro lado. É quase que como se estivesse caçando, né? O brinquedo. Ele está atrás do brinquedo o tempo todo. E isso a gente pode perceber, vejam lá na tela, nas brincadeiras. Envolvendo fita, cordinha, lacre, garrafinha pet também, né? Pedra. Tem cachorrinha mesmo a que pedrinha. brinca com pedrinha. E bolinhas. Todas essas brincadeiras vamos então considerá-las. Vamos colocá-la no mesmo grupo? No mesmo grupo, como se fossem brincadeiras de caçar. De caçar. E restaram então ali nadar e folhas. O gato não gosta de nadar.
Não mesmo. E não gosta de folhas também, pelo menos a maioria deles, né? Os que a gente conhece. Eu não consigo ver muita relação Também com não. essas duas brincadeiras. Nadar e folhas. Nós poderíamos criar um novo grupo chamado Outras brincadeiras. Outras para brincadeiras. encaixar essas diversas aí que não se parecem com as demais, né? Eu acho que nadar foi o peixe. Eu também. A de nadar é do peixe. Afinal, acho que o peixe só nada, né? E a tartaruga gosta de comer folhas. Exatamente, é a dos dois. Então, essas outras duas brincadeiras. Então vejam lá essa reorganização aqui que pensamos. Brincadeiras de morder é a maioria, né? Bichinho de pelúcia, chinelo, osso, chupeta, meia, tapete, cobertor, mordem de tudo. Brincadeiras de caçar. Entrou as fitas, bolinhas, pedra, garrafa pet, cordinhas, lacre. Além dessas, brincadeiras com um coleguinha, com outro pet. Com outro, né? Que entrou por duas vezes. Cãozinho e tartaruga, né? Isso. E a nossa última categoria, que era dos outros. Agora, só com base nessas 4 categorias, nesses 4 grupos, nós vamos refazer aquele gráfico que ficou imenso. Cheio de barras, né? Vamos ver se ele nos dá alguma informação diferente. Olha ele lá. As brincadeiras favoritas dos pets, né? Todas as identificações, né? De fonte e data também. Vamos analisar os eixos? Então, o eixo da horizontal está ali o nome das brincadeiras, né? E não das brincadeiras individualmente? Não delas individuais. Mas dos grupos, o nome né? dos grupos que a gente montou, então. Morder, caçar, amiguinho e outros. Que eram outras brincadeiras. As outras brincadeiras. Então, estão lá o nome dos grupos. 4 categorias. Né? As 4 categorias. E na vertical... nós temos a quantidade, né? A quantidade de animais que tinham aquela preferência por aquele tipo de brincadeira. Olhem lá na tela. Então, para a brincadeira de morder, podemos ver que é a barra mais alta. É a mais alta. É a preferência, né? São 14. Foi exatamente bichinhos, lá no 14, né? Então, 14 bichinhos. Que mostraram ali a preferência por brincadeiras de morder. Por brincadeiras de caçar, algo entre 8 e 10. Pode ser 9. Vai ser 9, né? 8 e 10, né? Isso. Foram 9 bichinhos que preferem brincadeiras de caçar. Amiguinho? Que prefere brincar com o amiguinho. Também está ali entre o 4 e o 6. Portanto, se é uma quantidade exata. Inteira, né? 5, né? 5 bichinhos. E os outros, somados ali, chegaram a 6. Muito bem. Então, por esse gráfico, a gente deduz, a gente que eles conclui gostam de brincadeiras de morder. Então, a preferência, a brincadeira favorita dos bichinhos, dos pets, de modo geral, é por brincadeiras de morder, que envolvem morder. Mas será que isso muda de uma espécie para outra? Pode ser, né? Vamos dar uma olhadinha? Os que mais apareceram, e são de fato os mais comuns, são o cachorrinho e o gato, né? Nós refizemos esse gráfico com as informações só dos cachorros e só dos gatinhos. Dá uma olhadinha lá na tela. Então nós temos ali o primeiro, que são as brincadeiras favoritas dos cachorros. Né? Nós pegamos do nosso quadro as informações que se referiam somente aos cachorros. Ao cachorro, né? E o que nós concluímos? Nós concluímos ali, olha só. Dos 20 cachorros que a gente descobriu na pesquisa, 14 deles têm brincadeiras de morder. Gostam de brincadeiras de morder. E 4 gostam de brincadeiras de caçar. E 2 gostam de brincar com outro animalzinho. Outro animalzinho. É a brincadeira favorita. Portanto, para os cachorros, ainda se mantém essa tendência, né? Da brincadeira. Essa preferência de morder. Pelas brincadeiras de morder. É a barra mais alta. Mas, no gráfico referente aos gatos... isso muda, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Se a gente observar lá nas brincadeiras favoritas do gato, nenhum dos gatinhos gosta de morder. Nenhum. Não quer dizer que não mordam, né? Pode ser que mordam, mas desses que a gente entrevistou ali as professoras... que não é uma brincadeira deles. A preferência é por brincadeiras que envolvem o movimento de caçar. De caçar. De jogar para um lado, perseguir, jogar para o outro e perseguir também, né? Isso. Então, nós concluímos na nossa pesquisa... que os cachorros preferem brincadeiras de morder. Já os gatos preferem as brincadeiras de caçar.
Viu? Que interessante a nossa conclusão. Será que é verdade? Se você tem um cachorro aí, será que ele prefere brincadeiras de morder? Ou E se qual tem um brincadeira, né? Aham. Que ele prefere. Joia? Assim conseguimos chegar a uma conclusão um pouco mais significativa do que a que chegamos olhando todas as barrinhas, todas as brincadeiras individualmente, né? Da nossa pesquisa, Da né? nossa da pesquisa. nossa pesquisa. E, veja, pesquisar é muito legal. Fica o convite aí, né? O que você gostaria de saber, de descobrir, né? Assim como surgiu a questão para nós de qual era a brincadeira favorita, outras tantas questões vão surgindo aí ao longo da nossa vida. O que você gostaria de saber nesse momento? Fica o convite a fazer a pesquisa, né? Registrar a pesquisa, como nós fizemos. Para contar para nós, inclusive. E né? pode contar para nós, se vocês quiserem. Lembra dos passos, hein? Qual é o grupo de pessoas? São todas as pessoas? Né? Quem que vai ser? Quem são as pessoas que você vai entrevistar? Que você vai entrevistar? O que é que você vai perguntar? Né? Tudo isso é importante. Depois, de que maneira essas informações serão apresentadas? Para que você tenha essa ideia do que perguntar, para que você lembre dessa estrutura que fizemos para desenvolver a nossa pesquisa, você vai deixar já anotadinho ali no seu caderno a data de hoje, o nosso conteúdo, que é estatística. Pode pôr como estatística e deixa ali registrada aquelas perguntas que nós utilizamos para obter todas essas informações. As nossas respostas, né, da nossa pesquisa. Isso. Já é, claro, você vai mudar depois as perguntas conforme a pesquisa, mas já vai ficar com essas aí como exemplo. Então, hora da anotação. Já voltamos.
Prontinha a anotação lá? Agora vamos para algumas curiosidades sobre os animais de estimação. Aliás, como falamos dos gatinhos da grude, né, professora? Elas são voltadas um pouquinho mais para os gatinhos. Então, essas curiosidades são dos gatos. Né? São dos gatinhos. Você sabia, professora Ana, que a visão noturna de um gato é 6 vezes melhor do que a visão do ser humano? Que eles conseguem enxergar 6 vezes mais que a gente. 6 vezes melhor do que nós, no escuro. Eu percebo mesmo que às vezes eu levanto no escuro e a minha gatinha Chips se vira numa boa. E a gente eu se bate, me batendo. Né? E que os gatos que têm pelos de 3 cores normalmente são fêmeas? Que interessante, né? Essa eu também não sabia, eu descobri agora com essa pesquisa. A minha que nós gata fizemos. tem pelos em 3 cores. E ela é realmente Geralmente gatos Será de que 3 quem cores? tem em casa gatinhos de 3 cores é fêmea também? Será que é verdade, né? Não Essa quer curiosidade? dizer sempre. Sempre. Né? É que geralmente. Geralmente, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O que mais? Tá. Que um gato tem 32 músculos em cada orelha. Meu Deus, por que precisam de tanto músculo? Que eles mexem nas aquela orelhas? orelhinha sem parar, né? 32 músculos. Eles têm uma audição apurada. Tem. Né? Quase como se fosse um radar ali. E tem mais. O gato consegue pular 7 vezes a sua altura. Nossa, já pensou se o ser humano conseguisse? Eu não consigo nem pular metade da minha altura. Eu também, é verdade. Imagina Quem dirá 7 vezes a nossa própria vezes a altura, né? O gato consegue pular para cima. A estrutura óssea, muscular deles é preparada para saltar, né? Alguns gatos podem sobreviver a quedas de mais de 20 metros. Uau, bom. Cair de uma altura de 20 metros e ele ainda pode sobreviver. Também alguns, hein? Alguns. É perigoso, né? É um risco muito grande. Mas, em caso de quedas, eles têm também uma habilidade diferenciada. De cair, né? De cair. De retomar a posição ali, amortecer a queda. Não é o mesmo que acontece com outros animais, né? Não é o mesmo, verdade. Muito bem. Bom, e tem uma outra curiosidade. Muito bem. Com relação à idade. A idade. A idade é um questionamento que muitas vezes a gente se faz, né? A idade dos gatos não é igual à idade não só dos gatos, né? Dos animais. Não é igual à do ser humano no sentido de que a expectativa de vida deles é diferente. É menor, né, professora? Dos bichinhos. Quantos anos tem o Chips? A Chips tem 2 aninhos. Então, pra mim, ela é uma bebê. Mas na verdade... não é mais uma bebê. Não né? é mais. Considerando a expectativa de vida dos gatos, podemos dizer que com 1 ano de vida, seu gatinho já é uma adolescente. Aos 2 anos de vida, ele já pode ser considerado um adulto. Nossa. Então, o Chips já é um jovem adulto. Ela é menina. Ela já é uma adulta e eu trato ela igual uma bebê. Olha lá, a partir disso... Né, a partir dos 2 anos, o equivalente à idade ali, para a gente fazer um paralelo com a idade do ser humano, já é de que a cada ano de 365 dias, 1 ano para nós, equivale a 4 anos para os gatinhos. Para eles. Olhem lá. Então vejam naquele quadro. Com 1 ano, passado 1 ano do nascimento, né, do gatinho ali, é como se ele já tivesse 15 anos. 15 anos. Anos humanos, né? Como se já fosse um adolescente de 15 anos. Com 2 anos de vida, é como se já tivesse... 24 anos. Por isso que eu falei que o Chips era um jovem adulto. A Chips é uma mocinha. A Chips. Com 3 anos, e a partir daí, vai aumentando a cada linha ali... 4, né? 4 anos. 4 anos. Então, por exemplo, um gato ali de 9 anos de vida é como se fosse um ser humano de 52 anos. 52 anos. Já é um senhor. Já é um senhor. Que coisa, né? É diferente. É diferente. Porque eles vivem menos, né, professor? Olha lá, pensando na expectativa de vida dos felinos, observe como as nossas idades do ser humano e dos gatinhos né? se relacionam. Né? Então, essa relação que a gente foi comentando aqui, mas agora mostrada em um né? Em um gráfico. Mostrada em um gráfico. Olhem ali na tela, tem a legenda. As colunas em azul são dos humanos, né? Do ser humano. Do ser humano.
E a outra é dos gatinhos, que são chamados de felinos. Isso. Então vejam lá a relação das duas primeiras para 1 ano do ser humano equivale 15 do gatinho. 15 anos de idade, né? Do gatinho. Na última coluna, 9 anos do ser humano, 52 do gatinho. Do gatinho. Sempre a do gatinho vai ser maior. Por quê? Porque eles vivem menos. É só um paralelo que a gente traça assim para ter uma ideia de que etapa da vida que esses bichinhos se encontram, né? Então, às vezes, para nós, uma idade que seria criança, para eles já são idosos. Já são idosos. As mesmas informações. Vejam que interessante, um gráfico um pouquinho diferente. Olhem lá na tela. São as mesmas, só que agora são ligados por aquele formato ali diferente. Veja que vai de 1 ano de idade humano, é ligado até o 15, que é o correspondente à idade felina dos gatos. Do 2 vai para o 24, né? Do 3 para o 28. Na última coluna lá, do 9 para o até 52. É a mesma ideia do gráfico de barras, né? Mas por vezes a gente se depara com gráficos assim um pouquinho diferentes né? Em revistas ou até na televisão. Se a gente conhece os elementos básicos, o título sabe do que está falando. As informações colocadas ali em cada eixo, né? Nem no caso nosso ali, esse que está embaixo ali é a idade humana. Dos seres humanos e... No vertical, tá? Dos gatos. Dos gatos, né? Se eu sei quais são as informações que estão relacionadas ali, é mais fácil de eu entender qualquer tipo de gráfico. Fazer leitura de qualquer gráfico, né? Isso mesmo. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos lá. Sandy, a gatinha de Priscila, nasceu há 15 anos. Relacionando o tempo de vida de seres humanos e gatos, podemos dizer que a Sandy seria uma criança, uma adulta ou uma gata idosa? 15 anos? 15 anos. Se fosse uma menina de 15 anos, ela seria... Uma adolescente, né? Adolescente. Mas um gato de 15 anos... Olhem lá. Ele já é idoso. Um gato idoso. Olhem ali no quadro a relação, né? Começamos ali, por exemplo, a partir dos 9 anos de idade. Se tivesse 9 anos de idade, já seria o equivalente a um ser humano de 52 anos. Mas a partir daí vai aumentando a cada 1 ano. Do ser humano, aumenta 4 anos do gato, na vida do gato. Até que a relação de 15 anos para o ser humano equivale a 76 anos. É como se fosse uma pessoa de 72 anos, então sim, é um gato... 76. Desculpa, 76. Idosa. Uma pessoa idosa, né? Vejam que ter um animalzinho de estimação é algo muito gratificante. Né? O carinho, a companhia, mas... Exige algumas coisas, né? Tem exigências, não é só o lado prazeroso, você tem obrigações, tem que ter responsabilidade. Então vai envolver questões de alimentação correta, né? Cuidados médicos, vacina principalmente, né? Exato. Tem que ter um espaço adequado, né? O bichinho não pode ficar recluso, tem que fazer exercícios, tem que levar a passear, tem que ter os cuidados com a higiene. Com a higiene, né? Com a água. Exatamente. Então são muitas cuidados básicos, preocupações. Mas são extremamente necessários, né? Para quem tem um animalzinho de estimação. Percebam que existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas aí por todo o Brasil. Uma estimativa de quantidade, né? Mas é muito. 10 milhões são de gatos, né? 10 milhões seriam de gatos, 20 milhões seriam de cachorros, de não é? cachorros. E desses, olhem lá, a cada 10 animais encontrados nas ruas, que vivem nas ruas, 8 deles, essa é uma estimativa, né, feita por uma pesquisa como a nossa, 8 deles já tiveram um lar. E veja, devido a tantos cuidados e tantas exigências que decorrem aí de ter um bichinho de estimação, muitas vezes a gente acaba abandonando o seu bichinho, né? Ou mesmo muitos fogem também, né? Então tem que ter mais esse cuidado. Tem que ter mais esse cuidado com a segurança. Olhem lá naquela imagem na tela, onde aparecem 10 gatinhos
sendo que 8 deles estão na cor preta. Aquela é uma outra forma de representar uma informação estatística, né? Aquela imagem está dizendo que a cada 10 animais, 8 deles já tiveram um lar, já né? tiveram uma casa, um lar. Está já moraram com alguém. representando essa quantidade, né? Uma outra forma, aí mais restrita que as aulas de matemática, vamos dizer assim. No gráfico, né? É pelo representação gráfico, no né? Vejam que ele tem um gráfico de setores, inclusive com percentual. Se 8 animais a cada 10 já tiveram um lar, então e foram 80%. abandonados, isso equivale a 80% desses animais. 80% dos animais. É um percentual alto, né? Altíssimo. Bem alto. E aqui também seria uma outra maneira, né? Seria uma outra maneira, inclusive ampliando na né? quantidade. A quantidade. Então vejam ali na tela. Vejam, para um grupo de 10 gatinhos, de 10 animais, né? 8 deles já tiveram lar. Num grupo, dobrando-se essa quantidade, num grupo de 20 animais, 16 já tiveram lar. Triplicando a quantidade inicial agora lá. Para 30 animais, 24 já tiveram um lar. Ou seja, 3 vezes 8 ali, né? São 3 grupos dos 8 animais que já tiveram um lar. No grupo de 30, 24. 24. É uma quantidade grande, né? Muitos se perdem, muitos acabam sendo abandonados, inclusive em períodos de férias. Principalmente, né? Principalmente, não acham onde deixar e daí abandonam o bichinho. Então é preciso ter muito cuidado, muita responsabilidade quando se toma a decisão de ter, né, um animalzinho. Outra curiosidade que, olha, essa eu não sabia, professor. Também não. Fiquei descobrindo agora que a gente realizou a pesquisa. Você sabia que um gato passa, em média, 2/3 do dia dormindo? 2/3? 2/3 do dia. Pensa o dia inteiro, dividido em 3 partes. 2 delas, ele passa dormindo. Isso é só um dia. Isso é um dia. Agora, se colocar mais um dia, mais um dia, e assim por diante, olhem ali a representação na tela. Imaginem que fosse 3 anos, então. Cada ano representado por uma velhinha. Então, 2 velhinhas, que corresponderia a 2/3. Ou seja, de 3 anos, ele estaria 2 anos dormindo. Na outra sequência ali, ó, 6 anos. Em 6 anos, dividindo aquela quantidade de velhinhas em 3 partes. Pega 2 dessas partes e vai ter o equivalente a 4 anos dormindo. De 6 anos, 4 anos dormindo. É muito sono. Muito tempo, né? Muito tempo de sono. O mesmo para 12 anos, ampliando esse mesmo raciocínio, né? Dividindo ali também em 3 partes, pegando 2 delas. Passa para 8 anos. Né? De 12 anos ele dorme 8 anos. Dorme muito. Caramba, hein? Olha lá, veja uma representação dessa relação aí de tempo dormindo e tempo acordado. No gráfico, né? Olha lá na tela. Qual dos gráficos será que representa o tempo que o gato passa dormindo? Nós temos 3 gráficos. 3 gráficos. Vejo que eles têm uma legenda, mesmo uma legenda ali, né? Para saber o que significam, afinal, as cores. Acordado, que é a parte azul, e dormindo, que é aquela parte mais escura. Isso nos 3 gráficos. Nos 3 gráficos. Lá na letra C, eu tô vendo que ele tá bem ao meio. Bem ao meio. Metade. É como se dissesse, o mesmo tempo que passa acordado, passa dormindo. Metade. Metade, mas não é. Não era essa relação que nós vimos, né? Não aqui na letra A, vejam, aparece... É como se fosse o tempo total dividido em 4 vezes. 4, né? E ali seria... espaços ali. Seria 3 partes de 4. 3 partes das 4 dormindo. Não eram 3/4 do tempo. Era 1/3. 2/3 dormindo. 2/3. 1/3 acordado. Provavelmente vai ser então a letra B. A letra B. Olhem lá na letra B, se dividirmos o todo, o tempo todo, em 3 partes, 2 delas corresponderiam ao tempo dormindo. Que era isso? 2/3. Então, a resposta certa é a letra B. É a letra B. Só analisando ali, né?
Que mais? Temos aí mais alguns dados dessa outra pesquisa. Não é a nossa, né? Não é a nossa, essa é outra pesquisa. Uma outra pesquisa. Vamos ver o que mais que eles descobriram. Então, pesquisas indicam que ter um animalzinho de estimação pode fazer muito bem. Pode fazer muito bem. Muito bem. Olha os benefícios que as pessoas entrevistadas relataram aí na sua entrevista, né? Então, ali a primeira é que animais melhoram a vida social. Que as pessoas tiveram uma melhora na sua vida social pelo fato de terem um animalzinho. Ter um animalzinho de estimação. 60% das pessoas que têm um cachorrinho deram essa resposta. Deram essa resposta. 30% só das pessoas que têm um gatinho deram essa resposta. Por que será essa diferença? A partir desses dados, a gente pode ir fazendo reflexões, Sim, né? Por que será que ter um cachorrinho pode melhorar mais a vida social do que ter um gatinho? Será que porque o cachorrinho a gente pode levar para passear? Eu acho, né? Você coloca na coleira, né? O gato, ele é mais independente, ele vai sozinho. E ele é muito dorminhoco também. Ele dorme muito, né? O cachorro, a gente precisa levá-lo para fazer exercícios, para dar um passeio. Então, você vai dar um passeio e acaba tendo contato com outras pessoas que têm cachorrinho também, né? Faz sentido. Também, animais melhoram a saúde e a qualidade de vida. Olha, 70% diz melhoraram a saúde, melhoraram a qualidade de vida dos seus tutores. Que melhoraram sua qualidade de vida. E também incentivaram ali a prática de atividade física, né? Talvez pelo mesmo motivo que comentamos, né? Da pessoa ter que se dispor a sair para levar o cachorrinho. Fazer exercícios, né? Caminhada, né? Interessante, né? Interessante. Podemos dizer que mais da metade das pessoas que possuem animais de estimação apresentaram melhora em sua saúde e qualidade de vida? Para resumir ali aquelas informações anteriores, será que mais do que a metade ou menos do que a metade? Vimos que os percentuais entre os donos de cachorros e de gatinhos eram diferentes. Né? 70% dos donos de cachorrinhos disseram que houve essa melhora. 60% dos donos de gato também disseram que houve essa melhora. Que tiveram essa melhora na sua qualidade de vida. Isso representa, será mais ou menos do que a metade dos donos de cachorros e gatinhos? Dá uma olhadinha lá. Vamos pensar, né? Vamos pensar junto. Olha, nós temos ali os dois gráficos, né? Representando os dois animaizinhos ali. O primeiro gráfico mostra o cachorro, que é 70%, né, das pessoas entrevistadas que responderam, e o segundo é dos gatinhos. E nós sabemos ali, até pelo problema anterior, que metade, teriam que ter as duas cores na mesma proporção, né? E aí, a área que está em verde, tanto dos cachorrinhos quanto dos gatinhos, será que é uma área maior ou menor do que a metade? Eu acho que é maior. É maior, né? Olhem ali, ó. Vejam na tela, colocando um traço ali para representar onde estaria a metade. A metade. A área verde ultrapassa, é maior, né? Então, de fato, sim, mais da metade das pessoas que participaram da pesquisa tiveram uma melhora em sua qualidade de vida. E esse tipo de pesquisa, de um modo mais científico, né, com metodologias aí mais exatas, é feito bastante pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existe um grupo de pessoas especializado em fazer pesquisas diversas, né? As mais diversas áreas, mais diversas áreas. E que, em geral, elas têm ali como objetivo, é como se estivesse tirando um retrato do país, né, para mostrar as suas fragilidades, potencialidades, a sua realidade, de fato, nas mais diversas áreas. Bom, e nós trouxemos um gráfico aqui desse instituto, que é o IBGE, né, professora, para a gente tentar entender um pouquinho como é que, o que ele está nos contando. O que ele mostra, Só um exemplo, né, professora? É um gráfico que também fala de animais. Isso. Olha lá, ele falava sobre, vejam ali na tela, a proporção de domicílios com o cachorro e proporção de domicílios com o gato. Ele está trabalhando com proporções, com percentuais, né?
fala-se ainda de um intervalo de confiança. Isso nós vamos aprender, vocês vão aprender aí ao longo do tempo. Mais adiante, né? Mas você está mostrando quão confiáveis são essas informações. Bem, primeira coisa para a gente saber então do que se tratava o gráfico, o que fizemos foi descobrir o título dele, né? lemos o título, assim sabemos do que é que ele vai tratar. Em seguida, mas de onde vieram essas informações? De onde vêm essas informações? Onde nós vamos buscar? No nosso caso aqui, da nossa fonte, né? Que foi o IBGE. O IBGE, esse grupo de pessoas ali que fez essa pesquisa, foi uma pesquisa nacional de saúde feita em 2013. Já temos a data junto. Temos ali, a data né? também. O que é que representam cada uma das barrinhas ali? As barrinhas azuis, as barrinhas em laranja, o que elas estão representando? Os itens que foram pesquisados, né? Que no caso era a quantidade de cães e quantidade de gatos, né? Isso. Vejam ali, primeiro nos eixos, ele vai falar, vai nos trazer informações, as quantidades. No Brasil, nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né? E também a informação relativa ao percentual. Percentual, né? Quanto por cento das pessoas que têm gatinhos e que têm cachorrinhos. Temos ainda ali a legenda, que aí sim vai nos explicar a questão das cores. Isso mesmo. Coluninhas azuis, cachorro, coluninhas laranja, gato. Além disso, tem a questão de, além de todas as responsabilidades, tudo isso envolve também dinheiro, né? um custo. Custo. Olhem ali na tela a representação, né, do gasto mensal médio separado por tipo de pets. Então nós temos os cães de pequeno porte, os menorzinhos, o quanto em média seria gasto por mês. Cães de grande porte, já um valor maior. Organizamos aqui, né? Os 5, né? Os 5 em ordem decrescente, os 5 com maior gasto. Maior gasto. O maior gasto seria o com cachorro grande, grandão. Grande porte. E o menorzinho ali? Seria com os roedores, os ratinhos. Dessa nossa seleção, hamsters. né? Os hamsters. Isso é importante também levar em conta na escolha de um animalzinho de estimação. Vamos ao nosso quiz? Vamos lá para as nossas perguntinhas finais. Quais animais de estimação aparecem na pesquisa realizada com as professoras dos quartos anos? Lembram-se quais eram? Tinha cachorro, tinha gato. Tinha cachorro, tinha gato. Tinha calopsita. Tinha. Tartaruga. Tinha. Peixinho. Também tinha. Então só pode ser a alternativa? C. C. Letra C, porque nas outras estava faltando um animalzinho. Exatamente. Não podemos esquecer nenhum. Não, nenhum. Segundo. Por que utilizamos uma amostra de pessoas em nossa pesquisa? Porque as respostas eram muito diferentes umas das outras, ou porque não conseguiríamos entrevistar todos. Porque não conseguiríamos entrevistar todos. Foi aquela etapa em que tivemos que selecionar um grupo, lembram-se? Não conseguiríamos dar conta de entrevistar todas as professoras da rede municipal. Então a gente pegou uma amostra. Pegamos só uma amostrinha. O que aprendemos hoje, portanto? A ler e representar informações em quadros e gráficos. E aprendemos também que podemos todos ser pesquisadores, né? Porque descobrir coisas faz parte aí do nosso crescimento e é muito legal. Joia? Então, por hoje era isso. Não esqueçam de passar o álcool e de se cuidar bastante. Né? Joia? E se sair, usar a máscara, né? E se cuidem, pessoal. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima.